Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. A Bíblia Sagrada é escrita sob inspiração direta do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E todos quantos a escreveram usaram a natureza,
Isto porque a natureza é uma Bíblia também. Uma Bíblia infalível, como a palavra escrita é infalível. Ninguém pode negar isto. A própria ciência está baseada na natureza. Sem a natureza não poderia existir ciência. A ciência médica não teria nenhum sentido de ser, de existir, se não fosse a natureza. Os irmãos Maios, mais famosos do mundo, um dos mais famosos, uma grande clínica no Canadá, tem esta placa na entrada daquela clínica, que eles não curam a quem quer que seja, mas simplesmente ajudam a natureza. Oh, se a natureza pudesse ser lida, observada, assimilada, como ela deveria ser, a humanidade teria vida. Mas acontece que, como a Bíblia Sagrada deve ser comida, ela é pão, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E os homens têm torcido a Bíblia. Os homens a têm pervertido através de suas interpretações. Então, ouvintes, a mesma coisa tem acontecido com a natureza. Na natureza nós temos as frutas, temos toda espécie de alimento, a fauna, os rios, os peixes, os animais, para nos alimentar. Os animais não foram postos na terra simplesmente para enfeitar a terra. Não, foi para alimentar o homem. A Bíblia diz assim. Mas o que faz o homem? Destrói a natureza, perverte a natureza para a sua própria perdição. Tanto a natureza como a Bíblia escrita têm sofrido, mas para a própria perdição dos homens. A vingança da natureza é infalível. O juízo ela trará sobre os homens. Tem trazido e vai trazer. Um grande cientista disse que dentro de 20 anos a vida na Terra será apenas suportada. Agora, sabe por quê? Porque os homens se agigantam em força, mas força bruta. E tendo força, eles podem destruir. Através da força bruta é que vem o arbítrio, é que vem o despótico, estas coisas que os homens conhecem melhor do que nós. A força bruta é a que se manifesta por atos arbitrários, usando da força, usando dos tratores, usando dos aviões, vão queimando matas, destruindo matas. Isto é tão claro que qualquer um homem de bom senso pode consentir nesta hora conosco. Esta é a força bruta. Pode massacrar, pode fazer valer os seus desejos, as suas ambições, de quererem mais e mais e mais, e cada vez mais. Oxalá
que os homens quisessem mais de Cristo, mais de Deus, como querem mais do dinheiro, mais do sexo, mais da fama, mais da política, mais da religião, ostentada pelo poder mundano, pela força mundana. Tendo força, ela matou, ela sangrou. As nações têm muita força, mas não têm autoridade. A coisa está aí. Estávamos lendo que nunca se viu um clima de tanta violência como está havendo agora. Porque um homem tira a vida do outro sem nem saber o que aquele outro vai carregando dentro de sua carteira. Talvez não tenha nada, está passando até necessidade. Tem muita força, tem muito canhões, tem bombas atômicas, tem mísseis atômicos, tem muitos fuzis, tem muita força bélica, mas não há autoridade. A Bíblia diz: em vão edificam a casa aqueles que a constroem, se o Senhor não edificar. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Porque há uma diferença, ouvintes. A autoridade é direito ou poder de se fazer obedecer. As leis são boas, mas quem pode fazer obedecer às leis? Conta-se que um cidadão, um pescador de um determinado país, estava pescando do lado de cá do rio. Do lado de lá estava um outro cidadão de outro país, civilizado. O de cá ficou implicado com o de lá, porque cada peixe que aquele de lá pegava, ele media com uma fita métrica. E se não dava o tamanho que ele queria, que atendia um determinado tamanho, o que se pode entender é isso, uma determinada medida, tamanho do peixe, conforme sua espécie, ele jogava na água de novo. Então ele atravessou o rio, o de cá, e foi lá implicado. Por que você pega o peixe, uns você guarda e outros você joga na água de novo, sendo a mesma espécie? Ele disse: não, é porque aquele que eu jogo na água, ele não procriou ainda, ele não alcançou a idade adulta. E se nós começarmos a jogar esses peixes novos, que ainda não reproduziram, daqui a pouco nós não temos peixes mais para comer. Isto é autoridade individual nas pessoas. A autoridade da lei daquele país estava no íntimo, na mente, na concepção, no caráter daquele homem. Então não havia ali uma porção de vigias, de fiscais, obrigando-o a fazer aquilo. Amados, isso é que Deus faz. A coisa é justamente aí onde está a Bíblia. A Bíblia é isto. A Bíblia não é interpretação técnica, encher a cabeça do povo de vocabulários caríssimos. Não é isto que é Bíblia. Bíblia é isto. Jesus pegou a natureza. Pegou a natureza para este fim. Os profetas usaram a natureza. E o profeta desta era, como um verdadeiro profeta de Deus, não podia usar outra coisa senão o que se vê para explicar o que se não vê. A força dada por Deus, que quer dizer virtude,
virtude, que quer dizer força, poder, dá autoridade no lar, dá autoridade no trabalho, dá autoridade na igreja, não por legalismo, porque o próprio Deus diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pelos meios que vocês têm, mas é pelo meu poder, é pela minha força, que é virtude. Eles queriam, pelejavam com aquele endemoniado gadareno, que era um problema para a sociedade daquela cidade naqueles dias. Ninguém podia passar naquela estrada. Mas quando a força de Deus chegou ali, o poder de Deus chegou ali, a autoridade de Deus chegou ali, a legião de demônios, que não saiu com a força, com o poder da polícia, do homem, porque eles prendiam o homem quebrava as cadeias. Era um problema social do dia, era um gigante diante deles. Por isso Paulo disse, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há muitos pais que não têm autoridade em seus lares. Isto por quê? Começa lá desde novinhos, desde as criancinhas, já fazendo o que bem entendem. Os filhos crescem descrendo na palavra de seus pais. Menino, se você fizer isso, você vai apanhar. Ó, nós vamos ali, se você não proceder, chegar lá em casa, nós vamos acertar. E depois chegar lá em casa, ganha uma boa mamadeira, um bom prato de comida, um doce, uma coisa, antes de receber a correção. Agora, não por força, não por violência. Sabemos que existe algo, porque enquanto isso outros são espancadores e não conseguem nada. Está faltando uma coisa no centro aí, no meio disto. Esse é o problema do dia. Esse é o problema que tem assolado a humanidade. Falta de autoridade. Autoridade produzida pelo caráter. Autoridade que é um resultado da pessoa estar no seu devido posto do dever. O posto do dever dá autoridade. Cada vez que você se compromete, você perde a autoridade. E depois queremos impor por meios, por filosofias, depois queremos recuperar, depois queremos fazer isto e fazer aquilo. Se nós pensássemos menos em recuperar o que está perdido e pensássemos mais em não deixar perder, evitarmos a perda primeiro, seria como que ter a vacina antes da epidemia, antes do mal chegar, seria totalmente diferente. Mas o que se precisa é a autoridade de Deus, e não a autoridade de Deus sem o Espírito de Deus. A quem lhe deu essa autoridade? Jesus não explicou essa autoridade para as autoridades do seu dia. Quem lhe deu essa autoridade? Em outras palavras, nós lutamos com esses homens muito tempo. Nós temos um problema com esses ladrões. Nós temos um problema com essas mulheres perdidas. E agora você chega, e esta mulher sai da perdição. Esse cego enxerga, esse aleijado anda. Quem lhe deu essa autoridade? Quem lhe deu essa força? Quem lhe deu esse poder? Ó pequena mulher, ó pequeno homem, quem te deu essa autoridade?
Isso vem de Deus. Isso não vem dos homens, isto vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. A lei cobre ali um pequeno rapaz com sua autoridade, e ele passa na frente de uma carreta, dá o sinal para aquela carreta parar. Uma jamanta com 30 toneladas, 30 mil quilos. Ele não tem força para parar aquela carreta. Se ele for tentar parar aquela carreta, aquela jamanta, pela sua própria força, ele será esbagaçado como um mosquito debaixo daquela jamanta, debaixo daquelas toneladas de ferro. Mas ele dá um sinal com sua mão. Ele está vestido com um uniforme. Ele está com o capacete na cabeça. Ele está revestido com a armadura da Constituição do seu país. Então isso é autoridade. E aquela carreta, aquele motorista, tem que frear aquele carro e lhe dar todas as satisfações. Receber avisos de como estão as estradas, se há algum perigo na estrada, como também ser fiscalizado, seus documentos, sua aptidão está em dia. É isso que Deus tem feito nesta hora. Se você não respeita a autoridade de Deus, o uniforme de Deus em um profeta, você passa por cima disto, pisa nisto, passa por cima da palavra, como muitos guardas têm sido esbagaçados nas rodovias por motoristas irresponsáveis, criminosos. Tem acontecido isto demais. Eles passam por cima da lei, passam por cima do homem, passam por cima das escrituras, destrói a natureza, pisa, massacra, e esperam bons dias no futuro. Quem pode pisar, quem pode passar por cima da palavra de Deus, esperar um povo sadio, esperar nações felizes? Ah, não, não, há um grito de desespero nesse instante. Paulo está dizendo aos Efésios capítulo 6, os demais irmãos meus, mas isso é para irmãos de Paulo, que foram batizados como Paulo, no nome de Jesus Cristo, e começou por aí, que teve um encontro no caminho de Damasco, que encontrou a luz, que deixou os credos de Gamaliel, de sua denominação, que caiu por terra. Isso é para irmãos. Que o Senhor vos encha desse poder nesse instante, da autoridade do alto. Que o Senhor nos dê essa autoridade vinda de cima. Quantos arrancaram barbas de Jesus, cuspiram no seu rosto, mas outros, respeitando, crendo, somente tocavam no seu vestido, eram curados, salvos e redimidos. Toque nesta mensagem que o mundo cospe nela, para você ver uma coisa. Toque com respeito e com fé, reconhecendo a sua autoridade de Deus, e verá o que ela fará na sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio
e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacoloDaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacoloDaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, Salvador, mas a glória desceu. Jesus, mas eu surdo
A importância da revelação pelo Espírito Santo a um verdadeiro crente nunca poderá ser superenfatizada. Isto quer dizer, nunca é demais enfatizar esta importância, o valor da revelação pelo Espírito Santo a um verdadeiro crente. Por quê? Ele passa a dar valor na revelação, de forma tal que isto nunca lhe é enfadonho. Nós já temos aprendido o que significa a palavra grega Apocalipse, que quer dizer tirando o véu. Tirando o véu, trata-se de uma perfeita revelação. Revelação de uma obra que estava encoberta. E revelar é descobrir, mostrar aquilo que estava previamente consumado, acabado, porém escondido. Então, daí, a satisfação dos desejos daqueles que gostam, apreciam a obra, a revelação da obra que estava escondida. Mas vale a pena lembrarmos que o Apocalipse não é a revelação apenas da pessoa de Jesus Cristo, que o mostra como o juiz. No primeiro capítulo nós encontramos com olhos de fogo, pés de latão reluzente, cabeleira branca, isso representando um juiz. Nós o encontramos como leão da tribo de Judá. Nós o encontramos como cordeiro sangrento. Nós o encontramos como rei, o Senhor dos senhores, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a divindade concentrada em um só corpo. Por isso ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Porque Paulo disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aos Colossenses capítulo 2, versículo 9. Na mesma carta, ele fala Cristo, a imagem do Deus invisível. E o próprio Jesus afirma, quem vê a mim, vê o Pai. Está certo que a revelação do Apocalipse não nos deixa enganados com três pessoas distintas, mas vai além disto. A revelação do Apocalipse nos revela e nos mostra as obras futuras de Jesus Cristo nas 7 eras da Igreja. Conforme temos aquelas 7 cartas, as 7 eras, as 7 igrejas da Ásia, representando justamente os 7 períodos da Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. Mas ainda vai um pouco além a revelação do Apocalipse, porque é o que era, o que é e o que há de vir. Por isso é que é bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia, mas de acordo com a revelação que Deus traz através de seu profeta, não através de uma interpretação técnica. Eles nunca serão bem-aventurados, mas aqueles que têm lido e ouvido as palavras desta profecia
sob a revelação do Espírito Santo, trazida a nós pelo seu profeta mensageiro, então, estes são bem-aventurados. A estes cabe esta bem-aventurança. Muito bem, ouvintes amados, isto já é o bastante para nós entendermos que a revelação em parte não é tudo para nós. Não resolve tudo, mesmo a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Muitos souberam que ele era de fato o Cristo. Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas isto não resolveu, e não resolve, não é tudo. E mesmo conhecer as obras dele, agora para nós no passado, durante as 7 eras, é muito importante. É como um alicerce de uma casa. Isto vem construindo um edifício, mas ainda não é totalmente a obra consumada da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta revelação das obras tem que chegar a nos mostrar Cristo, revelar Cristo em nós mesmos. Agora aqui está o segredo. Aí agora está a coisa que faz do homem e da mulher mais do que uma simples religioso. Faz daquele homem, daquele crente, um astro, uma luz, faz dele um sal na terra, faz dele um templo do Espírito Santo, faz da igreja o corpo através do qual o Espírito Santo se revela ao mundo. Então, quando o crente, a pessoa, dá conta disto, a revelação significa para ele mais do que qualquer outra coisa. E não é propriamente a revelação de Deus em Jesus Cristo. Não é propriamente, isto é, somente ter a revelação de Deus em Jesus Cristo e de Deus nas eras, nos santos passados, mas ter a revelação de Deus no presente, em você. Quando a pessoa tem esta revelação, tem esse discernimento, então ela passa a viver por esse discernimento. Pedro pagou caro, muito caro, pelo seu discernimento, quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Discernir significa conhecer distintamente, perceber a coisa de um modo claro, através dos sentidos, de todos os sentidos que você dispõe. O discernimento completo de Jesus Cristo nos leva a perceber claramente, através de todos os sentidos que temos, porque esses sentidos do Espírito, que são 5, afeto, memória, raciocínio, razão, sentimento. 5 sentidos do corpo: visão, audição, paladar, tato e olfato. Estes sentidos, uma vez controlados pelo Espírito Santo, pela fé que está na alma, que por sua vez é a natureza do Espírito. Ali está a fé absoluta, total na palavra de Deus, ou então uma fé em parte, que não deixa de ser uma dúvida. Então, só existem 2 elementos na alma do homem
distintamente. No verdadeiro crente, que tem tido a revelação do Espírito Santo, está uma fé genuína, que chama as coisas que não são como se já fossem, e que pode ver a si mesmo em Cristo e Cristo em si mesmo. Olha que isto é profundo, isto é mais do que conhecimento teológico. Isto deve te levar a saber de uma coisa, que saber que Cristo foi de fato Deus em dois pés é um fundamento. Conhecer as suas obras em outros santos no passado prossegue esse fundamento. Mas agora, ver, discernir o seu espírito através de seus motivos, de seus desejos. Oh, sim, isto nos promove um verdadeiro discernimento de espírito, autodiscernimento, discernindo não a outros propriamente, porque antes de discernir a nós mesmos, nós não podemos discernir aos outros. E João disse que é para nós discernirmos aos espíritos, por isso os escolhidos não serão enganados. Podem vir vestidos de anjo, fazendo milagres, podem vir falando bonito, difícil, com interpretações difíceis. Esse crente tem discernimento do corpo do Senhor. Paulo disse, porque aquele que come e bebe indignamente a ceia do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Se joga contra uma pessoa que é membro do corpo de Jesus e se põe a favor de um falso membro do corpo de Jesus. Nunca a pessoa se põe contra a Cristo de uma maneira direta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo não perseguiu a Jesus pessoalmente, mas Jesus lhe respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Até ali Saulo não discernia o corpo do Senhor. Ele estava perseguindo ao corpo do Senhor. E dizer que uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo, divinamente, pelo Espírito Santo, ela é um falso, é Belzebu, é demônio, é anticristo, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que faz o homem que não tem essa revelação completa? Ele chama o corpo de Jesus Cristo de falso, e o falso corpo de Cristo ele chama de verdadeiro. Por falta de discernir o corpo do Senhor, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, só vivem atrás de curandeiros, dando fama para comerciantes da fé. E principalmente de um aspecto espiritual, o povo vive fraco e doente, e muitos que dormem, porque não temos discernimento para julgarmos a nós mesmos. Paulo disse, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Julgar, discernir, discernimento é julgar sensatamente, depois de ver claro, através de todos os sentidos. Sentidos controlados pela fé na palavra de Deus, nos mostra num homem um profeta de Deus, mas os sentidos dominados por credos, dogmas, manufaturados por homem, mostra aquele profeta como falso. Por isso ninguém espere das religiões dizerem que o profeta que Deus enviou nesta era é um profeta de Deus. Nunca. Porque elas não podem discernir o corpo do Senhor.
não têm tido esta revelação completa, não podem ver Cristo neste corpo resgatado que tem sido verdadeiramente batizado com o Espírito Santo. Pedro viu que Jesus Cristo era o corpo no qual Deus habitava. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, a habitar. João ouviu de Deus: Tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Natanael pôde ver quando Filipe disse: Venha, vamos ali, achamos o Messias. Mas pode vir alguma coisa boa desta banda? Lá de Nazaré, ele disse: venha e vê. Mas logo Natanael constatou: é natural que a pessoa oscile por um pouco de tempo, mas ela nunca pode resistir ao Espírito Santo. Se ela é predestinada para receber a revelação total das obras de Jesus Cristo, do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, onde está esse corpo? Esse corpo não pode estar em palácio, tem que ser guiado por uma estrela, e uma estrela na Bíblia é um mensageiro. Aqueles pastores simples e humildes foram guiados por uma estrela, passando pelas catedrais de Belém, passando pelos sumos sacerdotes, passando pelos grandes hotéis da cidade, pelos grandes recintos religiosos, foram parar numa manjedoura, porque a estrela foi justamente onde estava o Deus manifestado. Se você não receber essa estrela, veja essa estrela em Apocalipse capítulo 1. E essa sétima estrela Deus tem enviado. É o sétimo mensageiro que vem na mão do Senhor, guiando aqueles que por predestinação crerão em sua mensagem. Contra tudo e contra todas as coisas, eles verão Deus em sua palavra, verão Deus na mensagem, e ninguém poderá detê-los. Passarão por todas estas propagandas, passarão por todas essas praças floridas, e irão na manjedoura procurando onde está o profeta de Deus, onde está o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, onde está a decência e a ordem sobre as mulheres. Oh, pode o mundo ver Cristo em ti? Se o mundo não pode ver, fique sabendo, Deus pode ver. Os eleitos podem ver onde está Cristo. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória da lei, e o mundo ficou sem a luz. Pode o mundo ver Cristo em ti. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A lua ilumina a noite. Senhor, esteja iluminando seu coração agora, para discernir o corpo do Senhor e ser dirigido para congregar logo, o quanto antes, porque onde está o corpo morto, a palavra de Deus, ajuntar-se as águias. Venha, filha de Deus, venha, filho de Deus, o quanto antes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir
nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Direi ao mundo que eu sou de Cristo, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que eu sou de Cristo e que por Ele vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. Eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entreguei, Jesus meu guia satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde ou cedo eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado eu estarei na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste os levará. Dize ao mundo que és de Cristo, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que és de Cristo e que por ele vais viver.
Dize ao mundo que és de Cristo, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que és de Cristo e que por ele